história do nascimento de Cristo, da visita dos magos, enfim. E aí a gente vai olhar, e a gente sempre olha para essa história pensando na trajetória que Jesus fez. Mas o Senhor me mostrou a trajetória de José, o pai de Jesus. Porque eles eram um casal jovem, vamos dizer assim, eles eram um casal jovem. E aí, a primeira coisa é a palavra que o anjo diz a José: dispõe-te. Dispõe-te é se disponibilizar, é estar disponível a fazer algo. Então aí a gente vai para ali para o contexto de José, que tinha acabado de ter um filho, tinha uma esposa. Para a gente jovem, a gente tem responsabilidade na vida. E aí o Senhor fala: dispõe-te, sai de onde tu está, com as condições que tu tem, e vai lá para o Egito. E aí eu fiquei: Senhor, por que o Egito? Porque a gente conhece na Bíblia que o Egito, hoje a gente ouve, o Egito foi um lugar onde o povo de Deus ficou escravo. Foi um lugar que o povo de Deus sofreu por 40 e 30 anos lá. E a gente pergunta: por que Egito? E por que eu iria para o Egito? Da pessoa fala: Isaías, tu tem que ir lá. Eu espero que ninguém vai lá, mas Isaías, tu tem que ir lá para o Malazinho, morar lá. Ele aqui, ele tem a igreja dele aqui, ele tem a família dele aqui. Por que ele iria? Ele vai sair de um lugar de segurança para ir para um lugar de incerteza? Ele não sabe o que vai acontecer lá. Mas José prontamente pegou a família, pegou o filho, de noite, e foi. Ele deixou as condições de impossibilidade dele de lado e foi. Ele tomou uma posição. E aí eu fui entender o que significava Egito, porque eu fiquei assim: Senhor, tu tirou teu filho lá para levar para o Egito. E aí, quando a gente lembra da história de Moisés, a gente lembra que o povo estava escravo no Egito. Mas existia uma palavra antes, que o Senhor fala lá em Gênesis 37:2, que o povo seria escravo. Era uma profecia que Jesus havia dito. E existe... Alguém já se perguntou como que o povo de Israel foi parar no Egito? Como que aconteceu isso? Logo depois de que José se tornou governador, foi a família dele para lá, foi os anos de fome. Após isso, o Israel continuou um povo próspero no Egito. Quando se sucedeu chegar um outro faraó na terra do Egito, ele viu que o povo de Israel era um povo próspero, que ele estava crescendo. E a forma que ele teve de parar o povo foi aumentando impostos e fazendo como eles faziam com os egípcios. E assim o povo de Israel se tornou escravo. Só que quando você pesquisa o significado da palavra Egito, ela quer dizer fortaleza, lugar de proteção e segurança. E aí, se você pesquisa o que significa fortaleza, fortaleza significa um lugar protegido e preparado para resistir contra os inimigos. E aí eu fiquei assim: Senhor, às vezes a gente se pergunta tanto, por que a gente está passando por certos desertos, por que a gente está num lugar de provação? E aí eu entendi que existem dois Egitos diferentes. Existe o Egito que o povo de Israel passou, aquele que talvez por ter abandonado a Deus no meio do caminho ou por suas atitudes tenham feito com que eles tivessem ficado lá 430 anos. Mas existe aquele Egito que Jesus nos leva para nos proteger e nos esconder, como ele fez com José e com a família dele. Porque ele escondeu Jesus lá dentro até que os inimigos dele desaparecessem. E aí o Senhor falou assim, que às vezes Deus nos coloca no Egito, ele nos manda ir para o Egito, ele manda a gente se esconder. Não porque ele não acha que você é especial, não porque ele não acha que você tem capacidade, mas é porque ele precisa primeiro preparar o teu ambiente. Ele precisa primeiro tirar tudo aquilo que poderia te magoar no meio do caminho. Não que você não vai ter aflições, você vai, porque é Bíblia. Mas ele prepara. E aí passou-se os anos, José ficou lá, e aí novamente o Senhor fala: dispõe-te, pega a tua mulher e teu filho e volta para Israel, porque os teus inimigos já se foram. Então aí eu falo: Senhor, existe um tempo. O Egito que entendemos como consequência das nossas decisões é diferente do Egito que tu nos coloca para nos guardar. Tem uma diferença. E aí ele ficou até a morte de Herodes.
E aí, quando a gente está no Egito guardado e sendo cuidado pelo Senhor, às vezes a gente esquece o cenário. Talvez José tivesse estabelecido a vida dele lá. Às vezes a gente se acomoda sendo escondido e esquece do propósito, do porquê estamos lá. E aí a gente se acomoda, a gente vai achando que aquele é o único lugar que a gente vai ficar pro resto da vida. E a gente não tem propósito. Só que o interessante é que aqui no final do versículo 15, ele diz que foi necessário que Jesus fosse para o Egito, bebê. A gente está falando de um ser bebê. Então quem tomou as decisões nesse caso foi José. Era necessário que ele fosse para o Egito para que se cumprisse uma promessa, que era: do Egito chamei o meu filho. Então, aí por mais que você ache que o lugar que você está agora, na sua concepção, seja um lugar de sofrimento, é necessário, porque precisa se cumprir uma promessa. Assim como foi com Jesus, assim como foi com José. E se José dissesse que não? Ele tinha outro poder de escolha, todos nós temos. Em momento nenhum na Bíblia diz que o anjo foi lá e botou uma espada e José disse: vai para o Egito. Não, ele só falou: dispõe-te. Quantas vezes o Senhor nos diz: dispõe-se, levanta, vai fazer isso, vai orar. Ultimamente eu falei que eu tive uma experiência com Deus e eu não consegui dormir, gente, eu amo dormir. E eu falei assim: Senhor, e eu fazendo uma oração muito básica, deitada, e o Senhor não queria aquilo. E aí foi quando ele me lembrou dessa palavra: dispõe-te. E às vezes não é dispõe na frente das pessoas, às vezes ele só quer que você se disponha para ele, com ele dentro do seu quarto. E aí José novamente decidiu obedecer. Aí você imagina, ele era estabelecido onde ele nasceu, teve que ir para o Egito, passou anos lá até que Herodes morreu. Então passou um determinado tempo, não é de uma hora para outra, foi demorado. E novamente o Senhor fala para ele: dispõe-te agora, vai para Israel. Agora você imagina, você está numa terra que a pessoa quer te matar, aí Deus manda você sair. Ele te manda para um lugar de esconderijo, porque nesse lugar que as pessoas querem te matar, ele vai te guardar. Então ele vai te deixar ali um tempo, ele vai cuidar do teu cenário aqui, para poder te trazer de volta, em segurança. Foi o que Jesus fez, foi o que Deus fez. E aí o anjo do Senhor vai a José e fala: José, volta, porque os teus inimigos já se foram. E José prontamente pega novamente as coisas e vai. Então aí nós temos dois cenários: um cenário de disposição e um cenário de obediência. Porque José obedeceu. Ele poderia ter dito: não, Senhor, eu estou bem aqui. Não, Senhor, está tudo certo. Mas não, ele decidiu obedecer e se dispor à voz de Deus. E quando a gente vai avançando, a gente vê que ainda assim, aqui no versículo de 9 diz: tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em São José e mandou voltar para Israel. E quando ele tomou o menino e voltou, ele ouviu que ainda havia um descendente de Herodes na Judéia. E aí, ele sendo alertado, foi para Nazaré. E aí eu falei assim: Senhor, novamente o Senhor diz: dispõe. Novamente o Senhor fala para ele se dispor, porque o Senhor sempre dá o poder de escolha para você. Por mais que a vontade nele sempre prevaleça, mas ele dá o poder de escolha. E se dispor, não. Mas aí você se dispondo, ele guia teus passos, como ele fez com você. Porque aqui ele fez uma... Se vocês pesquisarem, são 930 quilômetros de Nazaré para Israel. Então você imagina fazer esse percurso primeiramente com o bebê recém-nascido. Um deserto que é frio, é congelante de noite, temperaturas escaldantes durante o dia. Mas você ir, você não questionar o ambiente, você não questionar o clima, você não questionar as condições. E depois Deus manda você voltar de novo para o lugar que queriam te matar. Você não questiona o caminho, você não questiona o perigo, você vai. Porque você confia naquele que falou aquilo para você. Você sabe que existe uma promessa. E aí quando ele chega lá, o Senhor me lembrou de uma coisa, que por mais que Ele nos livre de muitas situações na nossa vida, vai sempre existir um resquício daquilo. E a decisão da gente voltar e ficar no lugar que Ele já nos tirou é nossa.
Porque José poderia ter ficado na Judéia, mesmo sabendo que existia um inimigo lá, de onde Deus já tinha livrado ele. Deus já tinha livrado a família de José da mão de Herodes. E José poderia pensar: é filho, é neto, não vai lembrar de mim. Senhor, não tem perigo eu estar aqui não. Mas ele lembrou do cuidado que Deus teve com ele lá atrás. E ele virou as costas para aquilo e foi para o outro lado, para Nazaré. Quantas vezes Deus nos livra de situações? Porque assim, a gente passa por lutas e Deus nos livra. Mas o nosso coração ficou livre daquela situação? Será que meu coração não ficou ainda preso naquele caminho? E aí Deus novamente leva José para testar o coração dele. Será que ele lembra que eu livrei ele, que esse era o lugar que eu não queria que ele estivesse? Por que será que eu vou voltar para o lugar que Deus me livrou? Mesmo Deus já tendo me guardado por muito tempo. Por que eu voltaria para um lugar que Deus me arrancou? E Deus tirou meus inimigos. Por que eu ficaria justamente no lugar de um inimigo que Deus tirou da minha vida? Porque às vezes a gente justamente fica num lugar com pessoas que Deus já tirou. Porque às vezes a gente insiste em permanecer em lugares que Deus já nos tirou. E eu falei assim: Senhor, é muito difícil, porque às vezes Deus tira uma amizade. E aí, a amizade senta do teu lado, tu vai levantar e vai embora? Como é que você vai fazer? Mas aí você vai lembrar: Senhor, uma vez tu me livrasse disso aqui, e eu não vou voltar. Eu vou seguir. Eu tive um exemplo de uma amizade na qual o Senhor falou claramente que não era para estar com ela. Ela era uma pessoa incrível, me ajudava muito, a gente era amigo assim para todas as horas, mas não era alguém que me fortalecesse. E quando o Senhor falou para mim que eu devia me afastar, eu falei: não, Senhor, é a única amiga que eu tenho, eu não vou me afastar. Não vou deixar ela de lado. Aí o Senhor falou: tá bom. Eu tomei uma decisão. Deus falou para mim: se dispõe a sair de perto dela e eu faço o resto. Eu optei por não, porque na minha cabeça ela era minha amiga. E aí o tempo foi passando, e aí quando o Senhor, ele é muito educado, ele não vai falar para ti: olha, ele não vai te ameaçar dizendo assim: então larga essa amizade, vai acontecer isso, isso, isso. Ele é educado, ele deixa você tomar uma decisão e ver o resultado da sua decisão. E aí, passado o tempo, o Senhor foi criando um cenário da qual hoje eu e essa pessoa a gente não se fala mais. Ele mesmo tirou ela. Quando eu percebi que realmente aquilo estava me afastando de Deus, eu orei: Senhor, isso é contra a tua vontade. Se for a tua vontade que ela saia da minha vida, eu tiro. Ela foi demitida do meu trabalho. Ela não trabalha mais comigo. E aí, quando ela saiu do trabalho, eu entendi que o Senhor estava me livrando. Acabou por aí? Não, porque ainda assim, depois de um tempo, ela me procurou. Deus me livrou lá atrás. Eu fui desobediente, mas Deus me livrou. E novamente ela me procurou. Eu tinha escolha de continuar uma amizade com ela. Ela não estava no meu trabalho, ela não estava comigo diariamente, não ia ter problema continuar o contato. Mas Deus não me livrou dela. Por que eu voltaria a uma amizade da qual Ele já me tirou? E assim que Deus fez com José naquele momento. Ele levou ele de volta a Israel, mas lembrou que foi da família de Herodes que ele livrou José. E José prontamente foi para Nazaré. E aí que é o legal da história. Quando ele decide lembrar e obedecer o alerta que Deus deu para ele, ele vai para Nazaré. E na Bíblia diz que quando ele chega em Nazaré, se cumpre uma promessa. Era que Jesus fosse o Nazareno. A obediência é um caminho da promessa. A obediência é um caminho de expedição. Não é fácil. Vocês imaginem José jovem, talvez com N responsabilidades e tendo que viver uma vida de obediência a Deus. Tipo assim: Senhor, a minha esposa, porque assim, ele decidiu obedecer a Deus e casou com a Maria. Ele não queria no início, porque ele não sabia o caso da coisa dela. Mas ele obedeceu e casou. Depois Deus fala para ele mudar de lugar.
lugar de onde ele está, sair da estabilidade dele. Quem é que largaria a casa da mãe, do pai hoje para ir para um lugar que não conhece? Talvez sem responsabilidade nenhuma, sem dinheiro, sem nada. José foi. Com certeza, quando chegou no Egito, o Senhor proveu tudo. Com certeza. Mas novamente o Senhor fala, se dispõe. Porque o Senhor, ele primeiro escondeu. Assim como ele escondeu muitos jovens. E aí a gente se pergunta, Senhor, eu estou no Egito, tá difícil. Eu não consigo desenvolver nada, eu estou parada, eu não sei. Às vezes o Senhor só está preparando o teu ambiente. Porque se você vai direto para o cenário da tua promessa, você está pronto. José obedeceu 3 vezes aqui. 4, na verdade. Ele foi provado 4 vezes na obediência dele. Talvez se ele não tivesse obedecido na primeira, de alguma forma o Senhor ia fazer cumprir a promessa. E Deus não volta naquilo que ele fala. Na Bíblia diz que as promessas do Senhor são como ouro refinado no fogo 7 vezes. Ele não volta naquilo que ele diz. De uma maneira ou outra a promessa ia se cumprir, mas a escolha do cumprimento e do andamento dela é nossa, porque Deus vai sempre dar uma opção para você. Segue o que eu te digo ou segue a tua vontade. Eu vou ser educado e vou respeitar o que você escolher. Mas as consequências você vai ter que arcar. E aí, quando José decide obedecer a Deus, ele quebra ali um paradigma de que às vezes a gente acha que Deus, o Senhor não é porque é da vontade de Deus que eu fique no plano. Não é da vontade de Deus que ninguém me veja, que eu não tenha amizade, que eu não seja conhecido. Às vezes é. Às vezes Deus vai te isolar. Deus vai tirar tuas amizades, vai tirar as coisas ao teu redor. Às vezes Deus vai te colocar no lugar mais escondido que tu possa imaginar. E você vai questionar. Deus, por que eu estou aqui? Mas é aquela questão. Aí a gente, por isso que eu digo que existem jeitos diferentes. A gente vai fazer como o povo de Israel, que murmurou, ou a gente vai fazer como Moisés, que subiu ao monte para falar com Deus? É a nossa decisão que vai mudar o rumo da nossa promessa. A promessa, ela está ali. Mas as nossas decisões e o nosso caminho que vai dizer como nós vamos chegar lá. Por mais que o caminho do Senhor seja estreito, ele é mais rápido. Porque um caminho estreitinho, você vai da forma certa, da orientação certa, você passa. Quando você erra o caminho, você tem que voltar. E aí você faz o dobro do caminho. Na sua cabeça é mais rápido, mas não é. José poderia não ter obedecido. Ele poderia não ter ido, mas ele foi. E aí, quando lá no versículo 23, ele fala que e aí foi José habitado mais tarde de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas. José sabia da profecia, talvez? Mas não. Porque muitas vezes Deus não fala. Ele quer só testar a tua obediência. Por isso que ele te esconde. A opção de ficar escondido ali é sua. Você pode querer bater o pé e dizer, não, eu vou fazer. E aí Deus vai deixar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ser escondido por Deus é um privilégio. Ser cuidado por Deus é um privilégio. Quantos livramentos Deus já nos deu? Às vezes a gente pergunta, Senhor, por que eu não passei nesse processo? Ou talvez eu não consegui uma conferência para aquela escola. Ou talvez eu não consegui uma bolsa para aquele curso. Você já perguntou para Deus às vezes, por que eu não consegui uma coisa na sua vida? Você já se perguntou qual foi o livramento que Deus colocou? Porque às vezes a gente não troca o porquê por obrigado, Senhor, porque eu não conseguia ser falado. Porque e se lá fosse um lugar que o inimigo usasse pessoas para te desviar do caminho do Senhor? E se lá fosse um lugar que talvez você sofresse um assalto ou um acidente? A gente não sabe. E aí a gente entra num lugar de questionamento, Senhor, por que eu não consegui isso? Por que eu não consegui aquilo? E a gente não entende que às vezes Deus nos esconde de situações. Uma vez uma amiga me falou que ela estava orando muito por um rapaz. E que quando ela orou, o Senhor, até o número dela, do telefone desse rapaz, ele fez subir. O rapaz não sabia explicar, na verdade, isso mesmo. Era Deus guardando ela. Então,
Se algo na sua vida não foi, não deu certo, era porque Deus te escondeu por um propósito. Nunca Deus nega algo. E na nossa percepção, é da nossa vontade sem um propósito. José fez um caminho de obediência. Ele seguiu um caminho de obediência e de disposição. Às vezes a gente não está disposto. Quem queria estar dormindo em casa? Eu queria. Foi difícil para mim acordar. Eu acordo a semana toda assim. E eu durmo extremamente tarde a semana toda. A semana inteira. E aí, para mim acordar às 7h30, 8 horas foi muito difícil. Porque mexe com o nosso bem-estar, o sono. À tarde eu já tenho compromisso amanhã, tenho que acordar cedo, amanhã de direção, então eu não vou conseguir descansar fora, sabe? Mas eu me dispus. E Deus conhece o que cada um de nós precisamos. Então a gente tem que se dispor como José se dispôs. Não é fácil você fazer um caminho de obediência como José fez. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele diz, eu escondo os meus escolhidos. Porque eu preciso preparar o ambiente para quando eles saírem do Egito, do lugar que eu os escondi, eles vão num caminho, rumo a uma promessa que eu preparei para eles. Jesus já nasceu com uma promessa, mas José também nasceu com uma promessa, porque se não fosse o caminho de obediência de José, talvez o percurso de Jesus fosse outro. Porque a decisão de seguir um caminho está na nossa mão. Por isso que Deus, Ele fala tantas vezes nesse versículo, desponte, porque está na nossa mão a decisão. Como eu falei, o caminho para seguir, o caminho da promessa de Deus, ele é estreito, mas ele é menor do que o caminho que a gente decide. Porque você fica girando em círculos. Se você pega uma atalho de uma rua que ela é estreita, você vai cair em buraco, você vai ter que desviar um pouco ali, mas você vai chegar mais rápido do que você dar uma volta. E aí às vezes a gente pode dar a volta porque é mais fácil, mas é mais demorado. Mas quando a gente segue um caminho de obediência em Cristo, a gente segue uma sequência de promessas. Porque primeiro se cumpriu com Jesus, foi para o Egito, depois se cumpriu com Jesus a Nazaré. Foi um caminho de obediência que permitiu o cumprimento de uma promessa. E vocês imaginem, se Deus escondeu o próprio Filho, por que Ele não nos esconde? Ele nos esconde, às vezes a gente só não entende isso. Por que Ele nos esconde? Não existe só um Egito de dor, existe um Egito de cuidado. Foi o que Deus fez. E às vezes Deus nos coloca dentro desse Egito, um Egito de cuidado, de proteção. Porque lá Herodes não chegou. Herodes, depois que Jesus nasceu, ele lançou um mandato de matar todas as crianças. E se José não tivesse obedecido? A Bíblia diz que ouviu-se o clamor de uma mãe aos prantos, saindo de Belém, onde Jesus nasceu, porque o filho havia sido morto. E se José não tivesse obedecido? Mas ele escolheu obedecer. E a promessa, a cada sim que José deu para Deus, Deus cumpriu uma promessa na vida dele. E aí eu falei assim, que o Senhor falou muito no meu coração nisso, que às vezes é necessário que Ele nos esconda, para que depois Ele nos chame e o caminho esteja preparado. Vai ter um momento certo que Deus vai chamar cada um. Se não já chamou e a gente está correndo, né? Mas vai ter esse momento. Às vezes você está se sentindo escondido, esquecido, mas é porque Deus só te colocou num lugar de proteção. Talvez se você fosse hoje fazer o que você queria, você encontra pessoas no caminho que vão te magoar. E aí você vai ficar com uma mágoa todo dia, você vai sair do lugar que você está. Quantos jovens a gente não já viu que atropelou o tempo e acabou se perdendo no caminho, saiu dos caminhos do Senhor. E até hoje luta para voltar. Mas se Deus tem um cuidado tão grande contigo, de te esconder naquele período, só para quando você sair, quando Ele te chamar, ninguém te machuque, por que a gente questiona nosso momento de conexão com Deus? Então, e aí eu falei assim, Senhor, que nós venhamos ter um coração disposto para Ti. Porque foi uma decisão se dispor a vir para cá hoje de manhã. A gente poderia ter ficado dormindo, o despertador tocou, quem tem mania de botar mais 5, eu sempre ponho 5 vezes mais 5. Eu ponho 1 hora antes para o meu despertador tocar, aí eu fico mais 5, mais 5, mais 5, mais 5.
Ou seja, eu quis acordar 8, meu celular começou a despertar 7 horas da manhã. E eu levantei 8 dias. Entendeu? Então, vocês, o primeiro ato de obediência que vocês já fizeram foi vir. Vocês não obedeceram a Nath. Vocês não obedeceram uma programação. Vocês obedeceram a uma chamada do Senhor. E aí assim Deus vai continuar fazendo na vida de cada um. Ele vai chamar. Mas a decisão de obedecer e ir é nossa. Independente do caminho que tu escolheu, eu tenho uma triste notícia para as pessoas que gostam de obedecer. Independente do caminho que você escolher, dizendo não ou sim, no final, por mais quebrada que seja o teu caminho, você vai chegar na promessa de Deus. Porque Ele não mente no que Ele diz. Ele é fiel para cumprir. Você pode desviar, você pode demorar, pode passar igual o povo do Egito, 40 anos, mas você vai chegar na promessa. Porque é um cumprimento dele. E para encerrar, o Senhor me deu um versículo para deixar para vocês, que está lá em Isaías 58, versículo 8. É Isaías, O Senhor me dizia que a partir do momento que nós, jovens, nos colocarmos à disposição do Senhor, a partir do momento que nós, jovens, estivermos entendendo que às vezes Ele nos esconde e nos guarda, Ele diz assim, Isaías 58, 8: então romperá a tua luz como a alva, e aí da tua cura brotará sem detenção a tua justiça, irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como um meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e ficará até os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais se faltam. Então, se Deus te colocou no Egito, por mais árido que ele seja, continue fazendo o que Deus mandou você fazer, porque no final Ele vai nos fazer como um jardim, mesmo no meio do deserto. Amém?